Vamos lá. A verticalização do eixo da Terra. Pergunta. Temos meditado bastante sobre as vossas afirmações de que no decorrer da segunda metade do século atual, acentuar-se-ão os efeitos da verticalização do eixo da Terra. Podeis dizer-nos se algum profeta do Velho Testamento corrobora as vossas afirmativas nesse sentido? Esse é o livro compilado do Ramatiz, se chama Apocalipse. Resposta. O profeta Isaías, no livro que traz o seu nome, diz o seguinte: com relação aos próximos acontecimentos, pelo balanço será agitada a terra como um embriagado, e será atirada como a tenda de uma noite. Cairá e não tornará a levantar-se. Isaías 24, 22, no Velho Testamento, né? Profeta Isaías. É uma referência à verticalização do eixo da Terra que não permitirá que ela se levante novamente. Isto é, que retorne à sua primitiva inclinação de 23 graus sobre a eclíptica. Jesus também declarou que no fim do mundo serão abaladas as virtudes do céu. Procuremos, anotemos onde está esta frase. Jesus também declarou que no fim do mundo serão abaladas as virtudes do céu. Próxima pergunta. Embora confiemos em Jesus e nas suas afirmações, surpreende-nos que deva ocorrer uma tal derrogação das leis sensatas e eternas do cosmos, apenas para que a Terra atinja satisfatoriamente seu juízo final. Estranhamos esse dispêndio de energias e grande perturbação cósmica para a verticalização da Terra, que é um planeta insignificante perante o infinito. Então, aqui quem está perguntando para o Ramatiz fala: nós não temos razão, né, nessa reflexão? Tô com a asma atacada, a sinusite, por isso eu vou beber bastante água, gente. Eita. A vossa estranheza, a resposta de Ramatiz, provém do fato de tomardes ao pé da letra as palavras de Jesus. A Terra, sem dúvida, é um planeta muito insignificante para merecer tais providências, que redundariam numa catástrofe cósmica. Se alguém se pusesse a sacudir os planetas e a própria Terra, como Sansão sacudiu as colunas do templo que lhe caiu em cima. O que o mestre predisse é que, ao se elevar o eixo da Terra e desaparecer a sua proverbial inclinação de 23 graus, haverá uma relativa e correspondente modificação no panorama comum astronômico. Cada povo no seu continente surpreender-se-á com o novo panorama do céu, ao perceber nele outras estrelas desconhecidas dos costumeiros observadores astronômicos. Quando isso acontecer, claro que Nibiru ele já está se aproximando, nós poderemos ver por um bom tempo esse planeta. Ai de quem estiver na cidade, ponto. Cada povo no seu continente surpreender-se-á. Em linguagem alegórica, se verticalizar o eixo da Terra, é claro que as estrelas hão de virtualmente descer ou cair das suas antigas posições tradicionais, justificando-se então a profecias de Jesus de que as virtudes dos céus serão abaladas e as estrelas cairão. Se vos fosse possível virar o globo terráqueo no espaço, verticalizando de súbito e tirando, portanto, dos seus 23 graus de inclinação, toda a humanidade teria a sensação perfeita de que as estrelas estariam caindo do horizonte. No entanto, elas se manteriam firmes, óbvio, né? Só impressão. Nos seus lugares habituais. A Terra é que, devido a torção sobre si mesma, deslocaria no céu os quadros costumeiros e familiares a cada povo.
conforme a sua latitude astronômica. Na Atlântida, esse fenômeno foi sentido bruscamente. Em 24 horas, a inversão rápida do eixo da Terra causou catástrofes indescritíveis. Atualmente, a elevação se processa lentamente. Na atual elevação, os mentores siderais reservaram várias zonas terrestres. Presta atenção. Atualmente, a elevação se processa lentamente. Na atual elevação, os mentores siderais reservaram várias zonas terrestres que deverão servir como refúgio a núcleos civilizados, onde se formem os futuros celeiros do mundo abalado e trabalhem os missionários escolhidos para propagar o avançado espiritualismo do terceiro milênio. Então, eles prepararam locais onde não serão abalados por essas mudanças. Cabe a cada um de nós entender onde são esses lugares. Isso não é o mais importante. Mas o mais importante é dar sequência na proposta, no trabalho. Quem vai morrer, quem vai ficar, isso não importa. Importa sabermos como dar continuidade. Se os vossos astrônomos examinarem com rigorosa atenção a tela celeste familiar do vosso orbe, é provável que já possam registrar algumas notáveis diferenças em certas rotas siderais costumeiras. Podem comentar aqui se quiser, que depois eu vou para o próximo. Queria fazer uma pergunta. Quem desencarnar no ápice das transformações geográficas do planeta e não for expatriado, já deve reencarnar logo em seguida para a reconstrução? Deve ser rápido? A gente tem algumas possibilidades, né, Paulo? E a gente, né, estuda sobre várias delas. É onde cada um se colocar, né? Onde cada um se colocar. Onde eu me coloco nesse momento, né? Eu me coloco nessa proposta. Os 144 mil do Apocalipse que são os convocados. É um número que traz uma ideia de pessoas que estão à disposição e nessa proposta. Sendo mais, ou este número ou menor. Nós estamos. As pessoas que não, casa, carro, apartamento, frequência vibratória, mundo de Maia, casa, carro, apartamento, elas estão se colocando onde elas querem, podem, né? Se assemelham a egrégoras, a egrégoras. Então, é dito, vocês que pensam que estarão, não estarão. Alguns que nem pensam nisso, mas trabalham nessa proposta mesmo de forma inconsciente, sim. E aqueles até que já estarão no embarque poderão ter advogados. Poderão ter advogados que falam, aquela pessoa ali chama aqui, chama de volta. A ficha dela aqui, ó. Nos últimos momentos. Olha o trabalho dessa pessoa. E os advogados não serão parentes nossos. Não será pai, mãe, filho, nem mentor. Que mentor também vai estar no mesmo barco. Serão os ministros de Cristo, né? Estas consciências. Que terá a nossa ficha corrida, os guardiões, por exemplo, os guardiões de Miguel, os guardiões de Maria, né, da misericórdia, estas forças, estas consciências, os anjos do karma, como diz o Ramatiz, que vão pleitear e falar, eu preciso daquele fulano, daquela fulana. Nós precisamos. A cada um segundo suas obras. Mas, pelo menos nessa consciência desse trabalho, eu quero estar.
Se eu começo, continuo, termino, eu começo. Se eu continuo, eu termino, eu não sei. Mas eu começo. Eu dou, eu dou start. Para mim e para o trabalho. Se eu serei ele, não importa, quero que se dane isso também, né? Na minha convicção, que se dane, né? Que se lasque. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer esse trabalho. Por, né? Proposta de Cristo e vindo dos meus objetivos, da minha, daquilo que eu estabeleci. Pode falar, Paulo, por favor, alguém. Ô, Richard. Pode Quer falar. falar, Paulo? Eu acredito que muitos que vão continuar no planeta vão desencarnar, porque as transformações geográficas vão ser muito sérias, né? Quer dizer, nós vamos ter uma verticalização do eixo da Terra, quer dizer, coisa muito grande. Não vai desencarnar só quem está encarnado e vai ser expatriado. Mas isso nem é o pior, Paulo. Só pegando esse gancho, Eu sei disso. nem é o pior. O pior é a verticalização e a loucura, não a loucura cognitiva, mental, física, é a espiritual. É a Sei. loucura que cada um vai entrar de perder a identidade. Filme fragmentado para quem assistiu, são 24 personalidades, multiplicado por 10, cada um de nós, perdendo a noção. Perdendo a noção de quem é, quando esse eixo que ele vai inclinar 23 graus, e aí a gente perder a noção de espaço, de tempo, de identidade, de tudo. Isso vai acontecer. Porque, tipo, quando isso acontecer, a água vai entrar, ela não vai entrar só no litoral, ela vai entrar pelo interior adentro, quer dizer, uma boa parte do interior do Brasil vai estar alagado, quer dizer, se mudasse 1 grau já seria uma transformação enorme. Ele vai verticalizar, quer dizer, a coisa é muito. Se você for pensar, é uma coisa gigantesca, né? Então, eu acho que vai desencarnar muita gente que depois vai ter que voltar para reconstruir isso aqui, né? E Eu aí, imagino. Carol vai falar, mas o momento que eu falei em que você está ali no embarque, uma nave primitiva, que é um planeta, né? Primitivo. Ou não. Você tá louco, você nem sabe mais o que está acontecendo, porque você não se preparou para isso. Alguém fala, não, não, traz, vamos recobrar a consciência, porque essa pessoa tem arquivado nela muita capacidade. Traz de volta. Então, é o trabalho que a gente está fazendo agora que vai ser o nosso próprio advogado depois. E que vai ser a nossa sustentação também para não ficar louco, como você falou, né? É, Porque quem que vai, onde é que a gente vai se agarrar uma hora dessa? É no que a gente sabe, né? É no que a gente conhece. é. Fala, Carol. Sobre essa questão da mudança do eixo, eu já tinha lido faz alguns anos que esse movimento ocorria a cada 25 mil anos. Falando dessa questão da Atlântida, que foi num dia, então não necessariamente é um ciclo, né? É uma coisa que já estava mesmo para acontecer. Não sei se eu me expressei corretamente. Posso explicar isso aí, Richard? Posso? Não, na realidade não é isso, não, Carol. Na realidade, a Terra nunca teve o eixo verticalizado. Eixo Não. verticalizado é uma característica de planetas de regeneração. A Terra nunca foi de regeneração. Isso é, o que nós vamos passar agora, a Terra nunca passou, nunca aconteceu no planeta Terra. O que houve em Atlântida é que, como os Atlantes, numa guerra, iam destruir o planeta, então as entidades superiores, de sexta, sétima dimensão, resolveram encerrar com o assunto. E simplesmente o continente afundou. Mas o eixo, naquele momento, não foi verticalizado. O Ah, continente tá. afundou. Foram avisados aqueles que eram mais evoluídos, foram lá para a África, fizeram as pirâmides do Egito, foram para o Peru, fizeram as pirâmides na Amazônia, que tem, né? Que a gente está vendo agora que tem, e em outros lugares, mas nunca o eixo foi verticalizado. Não tem esse de ciclo de 25 mil anos. Quando o Então, eixo for verticalizado, ele não vai voltar mais para trás, ele vai ficar, daí vai só para frente. eu vou ler para que fique dois trechos, para que fique
nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, rapidinho, nós temos algum tempo ainda. Esse é o livro Apocalipse, ditado pelo Espírito Estevão, né, que era o irmão da Abigail, que foi assassinado por várias pessoas, que Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, um criminoso na época, mandou, né, que agora todo mundo puxa saco dele. Eu gosto bastante do trabalho dele, até Jesus, né, chamou, mas ele era um criminoso, quando era Saulo de Tarso. E aí ele buscou a regeneração dele, mas era um criminoso, um assassino. Perseguidor de Jesus, né? Dos cristãos, Perseguidor de né? Jesus e matador de cristão, para que a É. gente não deixe passar isso. Né? E na mesma vida ele mudou. Acho, né? Aqui fala dos 7 castiçais e das 7 igrejas. A última igreja é a igreja de Laodiceia. E aí na igreja de Laodiceia, que João, quando estava na ilha de Patmos, com 91 a 96 anos, ele recebeu o livro de Apocalipse por Jesus. E aí, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Presta atenção nisso. Que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças e vestes de branco, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Começo da nossa conversa, no outro livro. A explicação dessa mensagem. Esta mensagem é destinada aos últimos trabalhadores ou trabalhadores da última hora, que está em Mateus 20, capítulo 8. A acusação aqui não é a de que tenham se corrompido com outras doutrinas ou que tenham feito aliança com os poderes do mundo. A mensagem indica a situação espiritual do último período da igreja ou da comunidade cristã e representa muito bem o moderno movimento espiritualista como a última fase da igreja na Terra, antes do estabelecimento de um mundo de regeneração. A situação é comparada à água morna, uma situação de apatia e aparente letargia espiritual, que ameaça dominar as consciências daqueles que julgam possuir muito em termos espirituais. Com o conhecimento da vida espiritual, da reencarnação, da mediunidade e de outros princípios basilares que foram restaurados com a vinda do Consolador, os modernos seguidores do Cristo julgam estar enriquecidos com seus conhecimentos e não necessitar de maior profundidade. A mensagem, no entanto, é taxativa. És um coitado ou desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Está em Apocalipse 3:17. O simples conhecimento de verdades transcendentais não nos faz melhores. Há que interiorizar os valores adquiridos, modificar as disposições íntimas e desenvolver a consciência da fraternidade, a fim de ser verdadeiramente seguidor do Cristo.
Um certo marasmo, uma letargia espiritual, parece caracterizar esse período denominado Laodiceia, o qual representa a fase espiritualista da comunidade cristã atual. O orgulho de serem detentores de verdades elevadas faz com que os modernos seguidores do bem sejam comparados com a água morna, sem sabor e indigesta. É necessário acordar da cegueira produzida pela pretensão de dirigentes espíritas e espiritualistas e conscientizar-se da necessidade de dinamizar o movimento, de desenvolver valores morais verdadeiros, de descobrir o potencial adormecido em cada um. Conforme podemos notar, a repreensão contida da mensagem profética é baseada no amor e se manifesta como correção ou reeducação das almas. Eis o sentido das advertências do plano superior em relação aos seguidores de Jesus, de todas as épocas. Muito bem. Agora, pergunta da Carol, resposta do Paulo. Os espíritos, eles nos intuem, né? Cada um de nós, porque eles também atuam em plano mental e nos induzem também a chegar nas conclusões importantes para nós e para o trabalho. Então, esse é o livro do espírita, né? José Reis Chaves, que ele fala reencarnação na Bíblia e na ciência. Então, ele busca tanto nos evangelhos, no Velho Testamento e também na ciência. Olha o trecho que está aqui. Os ciclos. Ao acaso, né? Vamos lá. Tudo no universo e na natureza acontece tendo como base os ciclos. Tudo vai acontecendo em repetição sem fim. Um astro termina sua trajetória, iniciando outra em seguida. Vou pular para dar tempo. Aqui tem uma parte técnica, né? Que é científica. Vamos lá. A precessão dos equinócios, fenômeno que vem sendo observado há milênios pelos sábios, é o nome que os astrônomos dão ao movimento de oscilação do eixo da Terra, e que acontece a cada 2.145 anos, ou seja, a cada 30 graus do grande ano de Platão. Então, anotem aí, grande ano do Platão, e estudem, né, busquem a síntese do que é o grande ano de Platão, ou seja, 360 graus do ciclo macroscópico de 25.550 anos. A astrologia séria e científica baseia-se nesses ciclos, fatos e transformações importantes que acontecem na Terra e nos demais astros. Um exemplo disso são as 12 eras que têm cada uma 2.145 anos e que correspondem a 12 parcelas de 30 graus, cada uma do zodíaco, zona circular, cujo meio é ocupado pela elíptica e que contém as 12 constelações que o Sol percorre em um ano. Multiplicando 2.145 de cada era zodiacal, corresponde às 12 constelações zodiacais, era de peixe, de aquário, etc. Equivalente cada uma aos 30 graus de 1/12 da circunferência, portanto, 360 graus, né? O ciclo completo. Isto é, 12 vezes 2.145. Então, 12 avos, 12 ciclos, vezes 2.145. Temos um valor maior do que 25.550, ou exatamente 25.740 anos, porque entram no cálculo outros dados conhecidos apenas dos astrônomos. As 12 eras zodiacais têm os nomes populares dos signos astrológicos, Áries, Peixe, Aquário, etc., que são também os nomes das constelações do zodíaco. Um movimento completo do zodíaco tem 360 graus, pois sua forma é uma circunferência e, como vimos, correspondentes
portanto, aos 25.740 anos do grande ano de Platão. Então, é científico, Platão falava disso. É interessante observar que os signos são encontrados em forma de pinturas em muitas catedrais cristãs antigas. Essas pinturas correspondem às frações ou signos do movimento do Sol em relação ao zodíaco, sendo pertencentes à astronomia. Não estamos falando de espiritualidade aqui. E o sentido das citadas pinturas das catedrais cristãs antigas é astrológico, pois a astronomia, propriamente dita, ainda não existia quando elas foram feitas. E baseiam-se no movimento solar as áreas ou espaços de 30 graus do zodíaco, a cada período, que eu já falei, de 2.145 anos, cada período, cujo percurso total de todas elas feito pelo Sol corresponde a quanto, gente? Já falei. 25.740 anos exatamente. Ou, já citado, grande ano de Platão. Redundante, para que não haja dúvida. Dentro desse estudo, não é verdade absoluta, dentro desse estudo. Perfazendo as 12 eras, o total de 360 graus da circunferência do zodíaco. Estamos acabando de sair da era de peixe dos últimos 2.145. Todo mundo concorda, né? Acho que isso todo mundo concorda. Estamos começando a era de Aquário, que deve terminar lá pelo século 42. Nós estamos no 21, certo? É quando se passarem mais 30 graus do movimento da constelação do Zodíaco, ou 2.145 anos. Após o que se iniciará a era de Capricórnio, vindo depois a de Sagitário, de Escorpião, de Libra, lá pelo século 108, etc. Terminado o percurso total de 25.550 ou 740, exatamente, anos do grande ano de Platão, começa tudo de novo. Uma programação, são como as estações, né? As estações que nós temos, primavera, verão, outono e inverno. Em uma das melhores definições de biologia, São Tomás de Aquino disse que a vida é movimento. E, analogamente a essa sua afirmação, nós poderíamos dizer que a cada vida terrena do espírito que vem a este mundo físico, para se manifestar e evoluir na matéria, sucede outra vida. Só que nem sempre imediatamente, após o fim da vida de cada corpo do espírito. Concordamos com isso, né? Pois vários fatores e circunstâncias envolvem o retorno de um espírito à carne, como seu preparo, sua programação ou, mesmo inconscientemente, não preparação para a reencarnação. O momento da reencarnação. Porque nós sabemos das reencarnações compulsórias, que o espírita ele adora dizer que todo mundo é programado. Mentira. Poucos são. Poucos são. Isso é uma ilusão de espírita, né? Que não estuda. Como de um modo coletivo, mas de qualquer jeito, cada encarnação é um ciclo para a manifestação do espírito. Como de um modo coletivo, os vivos sucedem aos mortos, e os mortos sucedem aos vivos, são ciclos. E como também o dia e a noite sucedem, consistindo todos esses fenômenos em autênticas manifestações cíclicas. Continua, mas é bem legal esse livro. Ele dá exatidões de períodos, de eras. O que eles estão falando? Da precessão dos equinócios, como o Paulo está trazendo um estudo dessa questão do eixo da Terra também, né? Uma reflexão. Os astrônomos, eles falam que o planeta ele tem essa precessão como sendo um peão, né? E as humanidades que estão habitando esse orbe sofrem com isso. A nossa reflexão, não eu trazer, nós refletimos sobre os vários pontos de vista, é que
a loucura está tomando a humanidade coletivamente e individualmente. Tem a ver com isso. Tem a ver com a mudança do eixo, tem a ver com mudança de era, tem a ver com as egrégoras de loucura, tem a ver com a procrastinação do que a gente não resolve, vai empurrando, né? Dos compromissos assumidos ou não percebidos, né? As dicas, as sugestões, os movimentos não percebidos do momento atual. E aí, nós tendo essas informações e não compartilhando e não discutindo, nós estaremos sendo responsáveis também por isso. Então, um papel que eu quero, pelo menos a reflexão, não tem razão da minha parte, tem só os livros Reencarnação na Bíblia e na Ciência, José Reis Chaves, Apocalipse, Robson Pinheiro, pelo Espírito Estevão, Ramatiz, o livro Apocalipse. Então, gente, quem quiser, né, entender, é do Hercílio Mais também esse, tá? Do Médium. Tá aí, podem falar, a gente tem alguns minutos ainda, por favor, se quiserem, né? Ô, Richard, eu não conhecia muito sobre esses estudos, mas o que você trouxe hoje tem relação com o que o pessoal fala sobre a mudança que a Terra vai entrar de planeta de expiação para regeneração. Isso tem uma ligação com a mudança de era de peixes para aquário, que está ligado com esse grande ano de Plantão. No fim, o que você trouxe, só para ver se eu entendi, é que está tudo conectado e tudo se repete, e a tendência é que o que aconteceu lá atrás, quando mudou a era de peixes, que ocorra agora novamente com essa mudança da era de aquário, é isso? Então, nós tivemos vários cataclismos, porque o planeta Nibiru, ele tem uma órbita elíptica. Como está dizendo no livro Apocalipse, o primeiro que eu li, pela posição do nosso planeta, uma grande nave, né? Ela está se deslocando o nosso sistema solar a 831 mil quilômetros por hora, a sua velocidade no sistema solar, em torno da galáxia em forma espiral. O nosso planeta, 160 mil quilômetros. E, pela posição, nós temos a mesma visão. Mas, com essas mudanças, como os astrônomos dizem, chamam de precessão dos equinócios, eles falam que o nosso planeta vai girando igual um peão, ele pega uma velocidade e depois ele muda e vai parando, depois começa a pegar a velocidade de novo no outro eixo. São que alguns astrônomos e astrólogos dizem. A nossa visão do espaço será diferente. Nós, quando teve uma inclinação, até o Robson chegou a falar sobre isso, nosso duplo etérico, ele teve também uma mudança, o corpo físico duplo etérico. E as nossas percepções extrasensoriais, junto com o corpo astral, captação, até por termos a pineal, que capta a questão extrasensorial, alterou, ampliou. Porém, quando isso acontecer de fato, que já está acontecendo, nós não sabemos quais serão as percepções nossas. Vai ser visível, mas vai ser introspectiva também. O livro Final da Última Hora, psicografado também por Bezerra de Menezes, ele tem um trecho que ele está conversando com os espíritos, ele fala que tem medo dos médiuns, porque eles não sabem qual será a reação dos médiuns. Porque os médiuns, eles têm um campo maior de percepção. Imagina o que a gente vê nos trabalhos de apometria, você começar a ver
como normal. Criações mentais, elementais artificiais, entidades trevosas, plano extrafísico. Você começar a ver como nós estamos nos vendo aqui. A maioria vai enlouquecer e vai se suicidar. Então ele fala isso. Quem não trabalha isso, tá bom. É o que Cristo fala. É o choro e o ranger de dentes. Tá tudo certo. Depois vai ter um outro planeta para começar de novo. Não tem problema. Ou, não, aquele não vai embarcar não. Vem cá. Vamos deixar em tratamento, daqui a pouco vai recobrando a consciência e continua aqui, porque senão perde muito tempo também para trazer outro. Não sabemos. Richard, deixa eu fazer uma pergunta que você está falando, que me assim, me deixou assim, não dizer preocupada, mas assim, o que pode ser que essa validade que a gente possa ter dos espíritos, como você está falando, pode ser que eu acho que na situação a gente não tem que pelo menos eu não estou preocupada com essa validação, mas sim fazer o meu melhor e procurar trabalhar, aprender, me doar, fazer aquilo que eu quero. Pode ser que nesse entorno eu esteja nesse meio aqui onde nós estamos todo mundo aprendendo, que eu esteja só aprendendo, entendeu? Então, eu acho que essa preocupação se a gente for ficar ou voltar ou vai para outro planeta, isso é outra coisa. Eu não sei, né? Por exemplo, eu mesmo não estou preocupada com essa vasalização que vai me validar para voltar a ficar aqui. Eu só quero fazer o meu melhor. Então, eu acho que essa preocupação da gente querer ficar ou não, voltar, é uma coisa, porque nem sempre isso pode ser que a maior parte de nós não vai ficarmos aqui, nem vai dar continuidade, vai para outro mundo, entendeu? Porque estamos Exatamente. longe. É o que diz o livro O Estevão que eu li. Não sei se você chegou do começo, a minha opinião é a mesma que a sua. Se você pegou do começo, eu falei o que você disse. Porém, no livro Apocalipse, ele deixa bem claro, não sejam mornos, não sejam mornos. Se tiver que ir para outro, que vá mandando, para largar a mão de ser besta, de ser escravo dos outros. Se tiver que ir, vá mandando, vá com seu conhecimento e lá faça o bem. Legal. Não é? É isso mesmo. Porque vai ser escravizado ser em tantas eras, pelo amor de Deus, é burrice demais. Né? Para isso que a gente está tentando se melhorar para poder, se for que for para ir para fazer diferença. Né? Se for para outro lugar mais rústico, que faça a diferença. Perfeito, tá? Concordo, 100%. Temos minutos ainda. Porque, Richard, a gente pode também ir para os outros planetas para ajudar, né? Assim. Pode, só que eu não quero. Também, né? Eu não quero. Eu não quero com uma galerinha aí que... nem vou falar. Vocês sabem, né? Fez uma letrinha aí. Eu não quero ir com essa galera. Mas tudo bem. Mas são vários planetas também, né? Não é para um único, certo? Que o pessoal vai. Mas não vai para o melhor também, né? Não tem como. Sabe o que eu acho pior? Se tu for parar para analisar mesmo friamente, quase que 70% da população é morna. Então, imagina. Concorda comigo ou não? Eu acho. Mais. Mais, né? Mais, 90%, 95% é. Não tem massa crítica. Não tem. E a gente, assim, tudo que está acontecendo, que a gente está vendo, o pessoal falou do Telegram, aí a gente está vendo essa PL da censura, é normal. O Big Brother, eu estudo mas bastante tempo. E quando começou em 2000 o Big Brother, tem o livro o livro 1984 de George Orwell, Revolução dos Bichos. O Grande Irmão, né, o Big Brother, ele já falava que isso era uma preparação para que as pessoas ficassem cativas mentalmente, alienadas, massificadas,
para quando viesse mesmo a internet, como a gente vivencia hoje, a gente tivesse manipulado e aceitasse tudo. Ah, faz isso, são idiotas mesmo, já estão acostumados, é gado de rebanho, então eles estão preparados, e vai inserindo, né, a escravização mental. Mas isso não cessa no planeta, ele se mantém. Então, a gente saindo daqui com essa consciência, talvez no outro não seja tão imbecis como somos aqui, entendeu? Precisa saber como que são os outros os planetas onde vão os expatriados, é só ler aquele livro, Os Néfilins. Mas lá não tem planeta bom, não, viu? Tem os planetas horríveis, terríveis, e os que são piores que a Terra, mas ainda vai. É assim, lê lá que você vê. Ele vai descrevendo. Chega uma hora que ele diz assim: agora nós vamos parar porque não tenho mais autorização para contar como estão os planetas piores. Você fala, tem pior que isso? Tem, eu não tenho autorização. Acho Mas que é ele mais fala fácil detalhes. ficar no limbo, ficar na erraticidade deve ser melhor, viu? É Se for melhor tentar ficar aqui mesmo, né? Os Se Néfilins, né, puder. Paulo? Você falou, né? Os Néfilins. Só para repetir, do É. Ângelo Inácio do Robson Pinheiro. Muito bem. Ah, é para assustar? Não importa se você está assustado ou não com isso. Não sou eu que escrevi isso, está escrito no livro. Eu só li. E é um livro que foi escrito há muito tempo. Se você não se deu o trabalho de ler o livro Apocalipse, é porque você não está nem aí para isso. Eu só fiz aqui trazer. Então, muito bem. Nós vamos começar aqui a preparação do trabalho agora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então tá bom. Vou fechar minha câmera, com licença. Agradecendo a espiritualidade, todas as forças. Que tenhamos esses amigos como orientadores, aqueles que nos alertam, como nós, pais ou mães, alertamos os filhos, filhas. Não faça isso, tome cuidado, será que é bom? Olhe, calma, repense. Que tal você olhar de uma outra maneira? Às vezes, dizer não, os nãos da vida, mas também deixando passar aquilo que precisam passar. Isto também faz parte do aprendizado, faz parte da natureza. Então, os alertas que os orientadores que nós temos como eles bonzinhos, isso foi trazido pela religião. Que tenhamos consciência própria, em base de estudos, em conexão vertical com essas forças, como o próprio Ramatiz diz, anjos do karma, que auxiliam as humanidades e os indivíduos a superar os desafios, terem os aprendizados para a própria evolução, a cada um segundo suas obras, como disse Cristo. Em conexão com estas forças, conexão com as egrégoras crísticas, com a linha da justiça de Miguel, com a linha da misericórdia de Maria, superando e agradecendo já os mentores que estão conosco, mas superando as nossas crenças, entendendo que somos espíritos milenares, e já evocando das noures superiores, do astro-rei, as consciências que vibram no plano mental superior, em 1, 2, 3, 4, 5, e os magos do norte, do sul, do leste e do oeste, nos conectando ao grande triângulo da fraternidade branca, a grande pirâmide, essas consciências, onde atingimos grandes seres que conquistaram e que auxiliam tantos outros que buscam, como Mahatma Gandhi, Calcutá, Chico, tantos seres do Oriente e do Ocidente.
as figuras de pais velhos, de mães velhas, caboclos e caboclas, mestres orientais se apresentando a nós agora, ampliando um campo, rasgos dimensionais, onde podemos ter mais nitidez, percepções da proposta, é o grande plano, são os autoevolucionários, é a proposta para os novos homens, como os espíritos dizem, para aqueles que se colocam à disposição, não temendo nada. Como disse próprio Cristo, aqueles que quiserem ser salvos não serão. Mas aqueles que trabalharem estarão comigo. É isso que queremos, é isso que buscamos. Essa é a proposta, este é o grande plano. Possibilitando estar com estas fileiras, com essas correntes do bem e do amor de Cristo. E além das curas dos nossos corpos físicos, que tem prazo de validade, mas que tenhamos clareza, certeza da vitória, inspiração divina, motivação para os desafios, sejam eles diários, seja para conquista e evolução individual e coletiva. Mas nós evocamos a força de Obaluaê, grande pai da cura, para as nossas almas, que reflita também nos nossos corpos, para que tenhamos saúde para trabalhar, para nos desenvolver, para levar a tantas outras pessoas o melhor. Todas as pessoas que nós colocamos os nomes nesse chat, direcionando todos os recursos, as curas dos falangeiros de Obalói. Seus caboclos, caboclo Chapanã, que se apresentou ontem no curso, se demonstrou como mais um parceiro de trabalho. Este caboclo, seus falangeiros, todas as correntes, é o Sete Flecha, é o Pena Branca representando Bezerra de Menezes. O Hospital Amor e Caridade, nós nos vendo nesses ambientes e curando, nos ajudando, tendo a consciência que além do corpo físico, mas ele também recebe todas as bênçãos. Saudando todas as forças, saudando as 7 linhas, e pedindo a permissão e a proteção para dar sequência nos atendimentos. Assim é, gratidão. Muito bem. Vamos para o trabalho. Gratidão, gente, que participou aí, teve paciência, aguentou até o fim. Ô, Richard, Os estudos. Oi. Richard, a minha irmã que vai fazer o atendimento, vai participar, ela vai usar meu celular. Aí eu vou deixar ela à vontade e vou ficar na parte de baixo da casa, tá? Que eu tive que vir para a casa dela porque o celular dela estava ruim, só o meu que estava funcionando. Sim, entendi. Não sei, eu acho que só se ela não quiser que você fique aí, né? Aí você acerta com ela, e se não tiver problema, pode ficar por nós, por mim. Tá bom. Tá bom? Muito bem, gente, gratidão. Vamos separar aqui as salas. Eu vou tirar aqui a gravação.